Declarações para desvincular o 8 de janeiro de uma tentativa de golpe voltam a ressoar na política brasileira. Declarações com peso de amenizar ações criminosas e desmantelar esforços para responsabilizar golpistas. Declarações que podem culminar em um projeto de lei para anistiar quem desrespeitou o resultado das urnas de 2022. Eu sou a Aline Pellegrini e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast semanal de notícias do Nexo. O programa dessa semana tem também Isadora Rupp falando sobre a proposta de lei que tramita na Câmara de São Paulo para proibir o uso de dinheiro público em determinadas contratações musicais. E tem João Paulo Charlot analisando a força da extrema-direita na Europa. José Múcio Monteiro deu uma entrevista na segunda-feira para o programa Roda Viva da TV Cultura, na qual hesitou em chamar de golpe os ataques em Brasília contra os prédios dos três poderes de 8 de janeiro de 2023. O ministro da Defesa do governo de Luiz Inácio Lula da Silva também defendeu diferenciar penas de envolvidos nos atos antidemocráticos, como a gente escuta agora. Repare, eu sempre defendi que devia ter uma dosimetria. Tem gente que quebrou uma cadeira, tem gente que armou esse movimento, o golpe, como você diz, se for tudo comprovado, que este pague. Se foi um golpe, quem organizou que pague. Agora, e aqueles que tomaram seus ônibus, estavam lá tirando foto de celular, tem os que entraram quebrando, tem os que ficaram do lado de fora, tem todo tipo. Você não pode condenar uma pessoa, dar a mesma pena quem armou, quem financiou, a uma pessoa que foi lá encher o movimento. Foi isso que eu defendi. Agora, mas essas pessoas isso é uma decisão, Raquel, isso é uma decisão que pertence ao Congresso Nacional. O ministro está defendendo aí que cabe aos parlamentares avaliar a possibilidade de anistia dos envolvidos. E o Hugo Mota, do Republicanos, que é o novo presidente da Câmara, já deixou clara a sua posição sobre o tema. Na sexta-feira, ele deu uma entrevista para a Rádio Arapuã, da Paraíba, seu estado, em que minimiza os atos de 8 de janeiro e também diz que não define eles como uma tentativa de golpe, como defendem a Polícia Federal e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O que aconteceu não pode ser admitido que aconteça novamente. Foi uma agressão às instituições, uma agressão inimaginável. Acho que ninguém imaginava que aquilo pudesse acontecer. Agora, querer dizer que foi um golpe tem que ter um líder, golpe tem que ter uma pessoa estimulando, tem que ter apoio de outras instituições interessadas, como as Forças Armadas. Não teve isso. Ali foram vândalos, baderneiros, que queriam, com inconformidade com o resultado da eleição, demonstrar sua revolta, achando que aquilo ali poderia resolver, talvez, o não prosseguimento do mandato do presidente Lula. A declaração repercutiu e o deputado se arrependeu, segundo o colunista do jornal O Globo, Lauro Jardim. O arrependimento não é porque ele discorde do que disse. Afinal, antes de ser escolhido para concorrer à presidência da Câmara, ele já defendia que a casa tinha que pautar os projetos de lei que pedem anistia aos envolvidos nos ataques. Uma pauta defendida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e criticada pela ala governista. E foi isso que ele fez para ganhar o apoio do PL, o partido do Bolsonaro, para sua candidatura à presidência da Câmara. O Mota prometeu uma solução para esses projetos que pedem anistia, se comprometendo a submeter a proposta ao rito regimental, sem acelerar nem emperrar o tema, até a discussão chegar no plenário. Mas isso foi ainda em 2024. Agora, Mota avalia que disse o que ainda não precisava ser dito. Num dos cargos mais importantes dos três poderes, o Hugo Mota teve que se explicar. Conversou com integrantes da esquerda e da direita e com ministros do Supremo. Segundo a jornalista Bela Megali, o parlamentar procurou o Alexandre de Moraes depois da declaração de sexta-feira. A colunista do Globo revelou que magistrados do STF lembraram ao deputado que os condenados vandalizaram os prédios dos três poderes e que não eram apenas gaiatos passando por acaso na hora do ataque, ou baderneiros, como o Mota dá a entender na sua declaração para a rádio. Vale então a gente relembrar o que aconteceu depois que o Lula foi declarado vencedor das eleições presidenciais de 2022, em que concorreu contra Jair Bolsonaro. Bolsonaristas se postaram em acampamentos em frente a quartéis do Exército pedindo intervenção militar, incendiaram carros na data da diplomação de Lula e Geraldo Alckmin e planejaram explodir uma bomba no aeroporto de Brasília na véspera do Natal. Mas os planos para o golpe começaram muito antes do resultado das urnas, com articulações entre Bolsonaro e integrantes do alto escalão das Forças Armadas, ministros e demais militares, de acordo com a Polícia Federal.
Uma organização criminosa formada por bolsonaristas também planejou assassinar o presidente Lula e promoveu um golpe de Estado em 2022, segundo investigação da Polícia Federal. O grupo também tramava matar o vice-presidente Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes. Os golpistas teriam começado a monitorar as autoridades em 12 de novembro de 2022, depois de uma reunião na casa de Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa de Jair Bolsonaro, e seu candidato a vice nas últimas eleições presidenciais. Tudo isso culminou no 8 de janeiro de 2023, data que foi o ápice dessa trama para manter Jair Bolsonaro no poder, mesmo depois da derrota nas urnas para Lula, como afirma a Polícia Federal. Naquele domingo, apoiadores do ex-presidente invadiram e depredaram as sedes dos 3 poderes em Brasília, ainda inconformados com a vitória do petista. Prédios públicos e símbolos da República foram destruídos na mobilização, que foi planejada e originada naqueles acampamentos de bolsonaristas. A ofensiva tinha o objetivo de instaurar o caos e forçar a decretação de uma GLO, uma garantia da lei e da ordem, para que militares assumissem o poder. O Supremo condenou mais de 370 pessoas pela execução dos atos de 8 de janeiro, a maioria deles pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, golpe de Estado, associação criminosa e deterioração de patrimônio público tombado. Desses réus, 70 cumprem penas de forma definitiva, ou seja, não existe mais instâncias para recorrer, com prisão de 3 a 17 anos, e 78 cumprem pena provisória. Foram fechados também 527 acordos de não persecução penal, ou seja, pessoas que não foram a julgamento porque confessaram os crimes e pagaram multas que variaram de R$1.000 a R$20.000, além de participarem de um curso sobre democracia. As investigações sobre os financiadores dos atos golpistas, que mobilizaram pessoas e financiaram a ida e os custos de passagem e alimentação para a participação dos atos antidemocráticos, seguem em andamento. E as articulações entre o ex-presidente Bolsonaro e integrantes do alto escalão das Forças Armadas, ministros e demais militares, levaram ao indiciamento deles pela Polícia Federal em 21 de novembro de 2024. Entre os 37 indiciados, 25 são militares da reserva ou da ativa, incluindo Bolsonaro, o que escancara o envolvimento da caserna com o plano de ruptura democrática. Agora, o inquérito está em análise pela Procuradoria-Geral da República. O procurador Paulo Gonet vai decidir sobre a apresentação ou não de uma denúncia dos indiciados, talvez ainda nesse mês. Além das apurações na Justiça, 2 comissões parlamentares de inquérito foram realizadas para investigar os atos de 8 de janeiro de 2023, a CPI mista, formada por senadores e deputados federais, e a CPI dos atos antidemocráticos, instaurada na Câmara Legislativa do Distrito Federal, que foi articulada logo na sequência dos ataques. Na CPI mista, o relatório final apresentado em outubro de 2023 elenca em 1.331 páginas indícios que enquadram o episódio como obra do bolsonarismo e responsabilizam militares e financiadores do vandalismo. Já a CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal teve como um dos principais méritos apontar uma espécie de apagão da Polícia Militar do Distrito Federal. Segundo o relatório, a desorganização das polícias e a diminuição do efetivo às vésperas do caos foi deliberada. Entre os brasileiros, os atos de invasão e vandalismo contra as sedes dos poderes são reprovados por 86%, segundo uma pesquisa Quest encomendada pela Genial Investimentos divulgada em janeiro. A rejeição, diz a Quest, é uniforme em diferentes faixas de renda e níveis de escolaridade. Em relação à pesquisa anterior, de dezembro de 2023, a rejeição caiu. Antes, 89% se colocaram contra os atos. As propostas para anistiar condenados e acusados pelo 8 de janeiro partiram de parlamentares como os deputados federais Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina, Rodrigo Valadares, do União Brasil de Sergipe, e dos senadores Eduardo Girão, do Novo do Ceará, e Magno Malta, do PL do Espírito Santo. Os projetos prevêem a anistia a todos que participaram ou apoiaram os atos com doações, apoio logístico, prestação de serviços ou publicações em mídias sociais. Segundo as propostas, os envolvidos vão ter canceladas eventuais multas aplicadas pela Justiça e terão seus direitos políticos mantidos. Além disso, serão revogadas medidas que limitem publicações em redes sociais.
O tema era uma bandeira de parte da oposição formada por bolsonaristas aguerridos, e a possibilidade de anistia era aventada em Brasília e chegou a ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, quando Arthur Lira, do PP de Alagoas, antecessor de Mota, era líder da casa. Na véspera da votação na CCJ, o Lira travou o projeto e defendeu a criação de uma comissão própria para a discussão da anistia. Foi nesse cenário que o tema acabou perdendo força em 2024. Ele foi engavetado mesmo depois das explosões na Porta dos Três Poderes em novembro daquele ano, explosões realizadas por um apoiador de Bolsonaro. As revelações da Polícia Federal sobre o golpismo bolsonarista também pesaram contra a proposta de anistia. O perdão volta agora à discussão não só por causa da nova direção da Câmara. Um acontecimento fora do Brasil no início de 2025 pode ter ajudado a criar esse clima favorável para a anistia. Para fazer o 8 de janeiro, os manifestantes se inspiraram na invasão ao Congresso americano de 2 anos antes, e a anistia chegou a esses criminosos. Donald Trump perdoou os invasores do Capitólio. A medida foi uma das primeiras que ele tomou depois de assumir seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos. O Trump perdoou quase 1.600 pessoas que participaram do ataque de 6 de janeiro de 2021 para impedir a certificação eleitoral do agora ex-presidente democrata Joe Biden. 5 pessoas morreram na ocasião, entre eles um policial, que foi espancado por apoiadores do presidente americano. Os 1.600 tinham sido acusados criminalmente por crimes de agressão, conspiração sediciosa e destruição de propriedade do governo. O perdão indignou deputados democratas e policiais, que nomearam o decreto de Trump de traição e zombaria. A anistia concedida por Trump pode ajudar a direita brasileira em relação ao 8 de janeiro de 2023. Mas o tema ecoa de forma diferente no Brasil, como disse para o Nexo o professor de Direito e Relações Internacionais Fabrício Pontin, doutor em Filosofia Política pela Southern Illinois University, nos Estados Unidos. Segundo Pontin, os republicanos acham que a questão das prisões e condenações pela invasão do Capitólio são injustas, enquanto democratas acreditam que as prisões eram justas. No Congresso americano, idem. Todos os congressistas republicanos falaram publicamente contra as prisões, enquanto democratas defendiam. No Brasil não é assim. No Brasil não tem uma divisão, por exemplo, dentro do nosso Congresso, tão binária quanto a norte-americana. Né? Nós temos uma variação um pouco maior dentro do Congresso. E essa questão do 8 de janeiro dentro do nosso Congresso, ela não é tão consensual, por exemplo, dentro do Centrão. Né? Então eu não acho que o Centrão, por exemplo, colaria ou imediatamente concordaria com os bolsonaristas mais, digamos assim, convencionais, os bolsonaristas mais partidários, né, mais ideológicos com relação a isso. Na análise de Pontin, o perdão de Trump ressoa menos em uma possibilidade de anistia via Congresso em 2025 e mais na eleição de 2026. Já que se o presidente eleito em 2026 for alguém alinhado a Bolsonaro, essa pessoa talvez queira imitar o Trump e perdoar. Do ponto de vista do tipo de pressão que o Congresso é capaz de fazer, seja no STF, seja na Presidência da República, eu não vejo muito como isso poderia dar efeitos no contexto brasileiro hoje. Segundo Pontin, é possível que a pauta da anistia aos bolsonaristas condenados pelo 8 de janeiro de 2023 seja lançada como balão de ensaio por congressistas mais alinhados a Bolsonaro para medir o engajamento do público. Se o público aderir, o tema entra em 2026. Se não aderir, políticos vão gradualmente retirar o assunto de suas agendas. Cientistas políticos ouvidos pelo Nexo avaliam que o impacto do 8 de janeiro foi imenso para a democracia brasileira. Eles também analisaram o resultado de uma potencial anistia agora. Para Isabela Calil, professora na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, assumir um processo de anistia para os atores envolvidos nesse processo é assumir riscos e, de certa maneira, amplificar esses riscos, porque a mensagem que fica é de que tudo bem, você pode ter o perdão se atentar contra o Estado de Direito. Já o Josimar Souza Silva, professor de Ciência Política na Universidade de Brasília e diretor da Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais, afirmou que a proposta de anistia trata os ataques de 8 de janeiro como casos isolados.
Ela não inclui uma estratégia de comunicação alternativa de defesa da democracia e enfraquece a adesão da opinião pública para a criminalização desses atos. Segundo ele, é essencial que haja uma campanha de fortalecimento da democracia e de esclarecimento dos riscos democráticos envolvidos nesses atos, que mesmo aparentemente isolados, são estimulados por discursos autoritários e, se naturalizados, podem se tornar maiores e mais fortemente coordenados. O Durma com Essa volta já. A extrema-direita não ganha força só nos Estados Unidos com a posse de Donald Trump. No bloco Além da Fronteira dessa semana, o João Paulo Charlot explica onde mais o setor político está sendo bem sucedido. Olá, ouvintes. Olá, amigos do Durma com Essa. A gente tem andado muito ofuscado pelo crescimento da extrema-direita nos Estados Unidos, com a volta do Donald Trump à Casa Branca. Mas esse não é um movimento americano apenas. Se a gente olhar agora para a Europa, vai perceber que partidos de extrema-direita estão tendo, neste momento, seu melhor desempenho. A Alemanha, França, Itália e Áustria são só alguns exemplos de países nos quais esse setor político vem obtendo ganhos espetaculares, sem contar o Reino Unido, que, embora já não faça parte da União Europeia, continua na Europa. Em todos esses casos, os partidos de perfil ultranacionalista, xenofóbico, islamofóbico e eurocético estão em primeiro ou em segundo lugar nas pesquisas. Na Itália, estão no governo. Na França, venceram o primeiro turno da eleição legislativa do ano passado. No Reino Unido, o partido Reform UK, antigo partido do Brexit, está em segundo lugar nas pesquisas. E o mesmo acontece com a AfD, que só perde para os democratas cristãos na Alemanha. Seria exagero classificar esses partidos todos como neonazistas ou neofascistas, eles não são. Mas eles estão à direita dos partidos tradicionais de direita e foram fundados ou têm a participação de atores políticos que relativizam o nazismo, no caso da Alemanha, e o vichismo colaboracionista, no caso da França. Certamente, a eleição de Trump e a adesão de Elon Musk a essa onda são dois fatores que dão ainda mais impulso a esse movimento que tem em Jair Bolsonaro seu expoente aqui no Brasil. Se você se interessa por essa questão, dá uma olhada na coluna desta semana que eu estou publicando no Nexo Jornal. No bloco Tudo é Cultura dessa semana, a Isadora Rupp fala sobre a chamada Lei Anti-Oruan, protocolada em janeiro pela vereadora de São Paulo, Amanda Vettorazzo, do União Brasil. O projeto de lei pretende proibir a Prefeitura da capital paulista de contratar shows de artistas que façam apologia ao crime organizado ou ao uso de drogas em eventos financiados pelo poder público. Isadora, explica melhor pra gente o que diz a proposta e como ela repercutiu. Segundo o texto, a administração pública deve inserir uma cláusula de não expressão de apologia ao crime e ao uso de drogas, e o artista contratado pela prefeitura para fazer um show público, que possa ser acessado por crianças e adolescentes, deve se comprometer a não quebrar essa regra. Caso descumpra, há a rescisão do contrato e a aplicação de uma multa. O auto de infração ao artista pode ser lavrado pela Prefeitura de São Paulo, pela Guarda Civil Metropolitana ou pela Polícia Militar. Além disso, qualquer pessoa pode denunciar a Prefeitura da capital por meio da ouvidoria do município. Em nenhum momento o texto cita o nome do rapper Oruan, mas em seus vídeos nas redes sociais, Vettorazzo diz que quer proibir shows de Oruan em São Paulo. O músico é filho de Marcinho VP, apontado como a principal liderança da facção Comando Vermelho e que está preso desde 1996 em regime fechado. O Oruan, que faz alusão ao pai em suas letras, é hoje um dos artistas do gênero mais ouvidos do país. Só no Spotify ele tem mais de 13 milhões de ouvintes mensais. Na justificativa da lei, a vereadora, que é ligada ao MBL e está em seu primeiro mandato, cita que eventos públicos contratados pela prefeitura devem ser promovidos de forma responsável e que o poder público não deve promover a adultização infantil. Só que essa proposta da Amanda Vettorazzo já é algo contemplado no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Segundo a lei, crianças com menos de 10 anos não podem acessar shows e apresentações públicas sem estarem acompanhadas por pais ou responsáveis. Além disso, o Estatuto determina que o poder público deve regular diversões e espetáculos públicos informando a natureza deles, as faixas etárias indicadas e os locais e horários em que a apresentação seja inadequada para crianças e adolescentes. A lei teve repercussões diferentes. Após a vereadora divulgar o texto, diversos vereadores entraram em contato com o gabinete da parlamentar para protocolar algo parecido em suas cidades. Aí o MBL fez um site onde é possível baixar o texto já pronto para protocolar. E pelo menos 50 cidades buscaram a proposta. O Oruan reagiu. O músico diz que as letras de suas músicas tratam da realidade de um jovem negro e periférico. Chamou o Vetorazzo de bobona e pediu aos seus seguidores para comentarem nas redes sociais da vereadora. Segundo ela, fãs de Oruan mandaram ameaças em seu perfil e houve menção por parte do próprio músico a crime de estupro contra Vetorazzo. A parlamentar registrou o boletim de ocorrências sobre o caso. E Isadora, você conversou com professores de direito que avaliaram se a lei viola a liberdade de expressão, certo? O que eles disseram? Um dos entrevistados, o professor Rodrigo Kanayama, da Universidade Federal do Paraná, me disse que a Constituição proíbe qualquer forma de censura prévia e garante a liberdade artística. Além disso, punir eventual apologia exige prova de que há incentivo direto ao crime, que não parece ser o caso das músicas do Oruan. O simples veto à contratação pode caracterizar, segundo Kanayama, censura indireta, uma conduta que é vedada pelo Supremo Tribunal Federal. Além disso, leis municipais não podem determinar o que é crime, porque compete à União legislar sobre direito penal. Já o professor Felipe Fonte, da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, avalia que a liberdade de expressão é um assunto mal resolvido no Brasil e os limites do que é considerado ou não lícito são tênues. Defender um criminoso, por exemplo, seria uma espécie de apologia indireta ao crime, mas só o Poder Judiciário pode fazer essa conclusão. Se você quiser ir mais fundo nos temas que a gente tratou no programa dessa semana, entre em nexojornal.com.br. Do peso de não tratar o 8 de janeiro como uma tentativa de golpe, passando pela força da extrema-direita em países europeus e terminando com um projeto que prevê proibir a Prefeitura de São Paulo de contratar determinados shows, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Aline Pellegrini, colaboração de Isadora Rupp, edição de texto de Suzana Souza, participações de Isadora Rupp e João Paulo Charlot, produção de arte de Lucas Neockman e edição de áudio de Bruno Bimbatti, termina aqui mais um Durma com essa. Semana que vem a gente volta. Até!